Olá pessoal do Portal Coberati, Rafael Bernardi, para mais uma videoaula sobre virtualização, em conjunto com mais um post no TechNet Wiki. Visão geral sobre ações automáticas de ligar, desligar máquinas virtuais no Hyper-V. Visão geral sobre a ação automática de início e parada das máquinas virtuais. Tá? Um assunto muitas vezes negligenciado por muitos administradores de rede, administradores de virtualização no caso, que pode se tornar um problema sério em momentos críticos no seu ambiente. Vamos lá. O Hyper-V, aqui está o artigo, tá? Explanando tudo, mas eu vou mostrar um pouquinho na prática. O Hyper-V tem algumas ações de início e parada automáticas. Por exemplo, se você apertar o botão do seu servidor de desligar, o que você quer que faça? Desliga essa máquina, salva aquela, força a desligar essa. E quando ele religar, religa essa, aquela, essa não religa, essa máquina virtual é muito pesada, demora um pouquinho. Vamos ver como é que isso funciona. Aqui temos as ações de início automático. Ação, nada a fazer. Você fala assim, pô, mas nada a fazer? Isso é útil? É útil sim. Por exemplo, é uma máquina de teste, é uma máquina de VDI, por exemplo. Uma máquina de VDI que está ali armazenada, uma máquina que você só quer ligar em determinados momentos, você bota nothing. Ou seja, não fazer nada a fazer. A máquina, se estava ligando, se estava ligada, se não estava, quando o Hyper-V for desligado, ela não vai fazer nada. Importante salientar que a gente está falando em ações quando o Hyper-V for, o serviço do Hyper-V, mais especificadamente, for desligado ou for iniciado. Tá? Isso que a gente está falando hoje. Nada a fazer, ele vai ignorar e não vai fazer nada simplesmente. Tá? Pode ser para máquinas de teste de homologação, máquinas que você não quer nem que suba sem seu conhecimento, sem a sua observação de perto, você deixa nothing. Opção de baixo, iniciar automaticamente se ela estava rodando. Legal. Essa opção faz o seguinte, se a máquina estava rodando e o Hyper-V parou, eu quero que ela reinicie. Então, é a opção mais usada. Por exemplo, se você quiser que um serviço sempre volte, por exemplo, sempre volte a funcionando, ou se tivesse, desligou um AD, por exemplo, desligou um file, mas eu quero sempre que religue. E a partir dessa opção habilita o delay, tá vendo aqui? Nas duas opções de baixo tem o delay. Vamos falar um pouquinho sobre esse delay daqui a pouco. Aqui temos sempre iniciar a máquina virtual. Diferentemente da opção de cima, por exemplo, se a máquina virtual desligou, deu crash por algum motivo, a opção de baixo, que é sempre religar, vai sempre religar. O legal é fazer isso com AD, com Firewall, por exemplo, que tem que estar ligado, ok? E aqui na parte de cima é para você ter um controle maior. Por exemplo, se você desligou aquela máquina virtual para fazer backup, para não ter inconsistência na base, ou porque era uma máquina virtual que não pode ser religada no momento, porque tem o mesmo IP de outra máquina, você deixa essa opção marcada, você vai ter o controle na hora de religar. Ou, por exemplo, vamos dizer que você tem um sistema que tem um token, ou que tem que conectar um disco externo, que você tem que fazer alguma ação antes de ligar a máquina virtual, você deixa essa opção marcada. Embaixo estão os serviços críticos que você quer que ligue de qualquer maneira. Tá, e esse delay aqui, Startup Delay? Isso significa que você pode botar um atraso na inicialização das máquinas virtuais. Tá? Esse atraso pode ser atribuído por questão de performance ou questão de ordenação mesmo. Questão de performance, você não vai criar 10 máquinas virtuais ligando no teu Hyper-V, cada uma com 2 GB, 4 GB, 8 GB de RAM, tudo ao mesmo tempo, né? Vai dar um quiprocó do caramba. Então, o administrador de rede vem aqui e bota 20 segundos para uma máquina, 30 para outra, 40, e assim vai. Você vai ordenando a ligação delas, para a questão de performance. Agora, para a questão de organização. Por exemplo, você não adianta ligar um servidor de SQL que dependa do AD antes do AD. Tem que ter uma ordem. Não adianta você ligar o servidor de aplicação que dependa do SQL antes do SQL Server ter levantado. Não adianta você levantar nada se não tiver teu firewall rodando e teu cliente externo não conseguir acessar. Entendeu? Então tem uma ordem também. Além da questão de performance, tem a questão da ordenação. É aqui que você comanda isso. Você bota quantos segundos você quer para cada máquina virtual. Ok? E para as ações
de parada automática. Salvar a máquina virtual, o pessoal ama essa opção. Ah, salva, depois volta, legal. Quer um exemplo de onde não pode usar isso? O servidor Active Directory virtualizado. Se você salvar, ele vai perder a sincronia que ele tem com os objetos dele, e na hora que voltar ele não vai entender. Ele vai falar assim, opa, que isso? Eu parei no tempo, mas as máquinas clientes estão ligadas, estão com horário diferente, ele pode corromper a base. Um servidor de SQL também pode ter a base corrompida, porque ele vai parar no tempo, no meio da transação. Entendeu? Na hora que voltar, ele vai receber outras, ele vai simplesmente corromper aquela transação e pode ser até inconsistência na tua base. Então, tem serviços que não podem ter o estado salvo, tá? Falei só dois, o SQL, em alguns casos, o Active Directory nunca pode ser salvo. Mas pode ter algumas aplicações que, se salvar no meio do caminho, você perde a consistência. O servidor de arquivos já não tem esse problema, porque trabalha com seção, aberto e fechado. O lado do cliente, por exemplo, estou com o Word aberto. O servidor parou, salvou a ação lá. Na hora que você apertar salvar no teu Word, ele não vai conseguir salvar. Se estiver no meio do caminho, ele vai dar erro. Mas a parte do usuário, o Word vai estar aberto. O usuário vai ter a chance de salvar o local. Numa transação de SQL, que o cliente clicou em comprar, clicou em finalizar, por exemplo, ele não vai ter essa chance de finalizar de outra forma a transação. Ele vai confiar que foi e não foi. Entendeu? E não vai, às vezes, nem exibir a mensagem de erro, porque o SQL simplesmente congelou. Tá? Como é que é feito esse save? Você lembra do estado de hibernação das máquinas virtuais, das máquinas reais, do Windows 7, notebook? É exatamente isso. A memória RAM da máquina virtual é armazenada em arquivo e depois é religada. É a mesma coisa. Turn off. Essa aqui já é totalmente ao contrário da opção de cima. Essa aqui é fatal. Essa opção é como se tivesse metido o dedo lá no servidor e ficar segurando 10 segundos, 40 segundos para desligar completamente. Ela simula inclusive a falta, como se fosse uma falta de energia no servidor. Ele desliga ela. Para sistemas Windows, nem preciso falar que não é recomendado. Mas um Firewall Linux, por exemplo, não tem problema para ele desligar, porque ele lê de uma mídia externa no sistema dele, ele não tem problema com a transação do momento, enfim, aí tem problema algum, você pode usar essa opção. Shutdown só funciona quando você tem o serviço de integração instalado na máquina virtual, Integration Service. Integration Service, para quem não conhece, vou abrir um aqui, abrir esse TMG aqui, você instala por aqui, ó, Media, Action, Integration Service, tá vendo aqui? Você clica aqui, ele instala o Integration Service na máquina virtual. Aí como é que é essa função de shutdown? Essa é como se tivesse mandado o sistema desligar o sistema virtual corretamente. Você botou essa opção aqui, na hora que seu servidor Hyper-V começar a desligar o host, a máquina virtual vai receber um sinal de desligamento e vai começar a desligar o sistema, fechar os arquivos, e o Hyper-V vai ficar aguardando antes de liberar o host para desligar. Por exemplo, você deixa essa opção, é comum a pessoa ver numa tela assim, apertou a desligar o host. As máquinas estão configuradas para shutdown, guest, shutdown nas máquinas virtuais. O Windows do host vai fechar e vai ficar assim, ó, finalizando serviço do Hyper-V, finalizando o serviço do cluster. Porque ele vai esperar todas as máquinas virtuais desligarem corretamente antes de liberar o sistema principal, o host de virtualização, para ser desligado. Só funciona se tiver um Integration Service. Então, com a maioria do Linux, pode não funcionar corretamente. Tá? Outros sistemas operacionais também pode ser que não funcione. Sistemas Windows, essa opção funciona bem legal. Tá? É só instalar o Integration Service, você vai ter uma opção muito bacana para o teu ambiente. Tá? Mas como é que você usa esse negócio na prática? Como é que é a relação disso com o teu ambiente real? Olha, eu recomendo fazer algo desse tipo aqui, ó. Uma tabelinha. Tabelinha, eu tenho 5 máquinas virtuais aqui. Poxa, qual é o peso dela? Active Directory é peso 1. SQL Server, peso 3. Servidor de aplicação, deixa eu botar o peso 3 aqui de novo. Não está deixando eu botar 3 maisinhos aqui. Então tudo bem, vamos esquecer essa fórmula aqui, vamos botar a minha competência no Excel, vou botar um O aqui, vou botar 3O aqui,
Zerinho, vou botar aqui, servidor de aplicação mais pesado. O file, tanto faz pequenininho também, servidor de arquivos também, ele mais ou menos, vou botar ele aqui mais ou menos, 2. Beleza, defini o peso das minhas máquinas virtuais. Ação de parada. Active Directory pode ser salvo? Não. Então vou botar aqui, shutdown. SQL Server pode ser salvo? Não é ideal no meu ambiente, então eu também vou deixar shutdown. Servidor de aplicação pode ser salvo? Pode. Pode ser salvo, não pode ser salvo. Vou botar aqui no servidor de aplicação save state. Depende do seu ambiente também, né? File, meu for Linux. Vou botar turn off. Ficar rápido. Servidor de arquivo também pode ser o save state. Legal, definido, tá? De acordo com o seu ambiente. Tem ambiente que o SQL pode ser salvo, tem ambiente que o servidor de aplicação não pode ser salvo. No meu caso aqui, eu estou botando uma relação que ele pode. Ação de reinício. Poxa, nesse caso aqui, eu tenho que religar tudo, correto? Se eu tivesse um SQL de homologação, alguma coisa assim, talvez não precisasse. Se eu tivesse que fazer a manutenção na base antes de liberar a aplicação, talvez você tivesse que colocar ali. Mas aqui eu vou botar always on, always start. Sempre iniciar. Pronto, meu ambiente é assim, tem sempre que iniciar tudo. Tá, precisa iniciar tudo ao mesmo tempo? Não. Qual seria o primeiro servidor aqui? No meu caso. Poxa, o meu caso é o File, né? Para você liberar os usuários usarem a internet, liberar o serviço básico de rede. Então eu vou botar aqui o File. Vou botar aqui o File com 30 segundos. Mas já 30 segundos? Por que você botou 30 segundos e não 0? Para dar tempo do host de virtualização ser levantado de maneira correta, sem impacto nele. Liga o Hyper-V, fica na boa lá, meu filho, depois você liga a primeira máquina virtual. Ok, o File é rapidinho, ele é rápido para religar, então já vou botar minha segunda máquina virtual aqui. Qual vai ser? Vamos analisar. Servidor de arquivos está logado no domínio, depende do AD. Ok. Servidor de aplicação depende da base. Depende da base que está em SQL Server. E o SQL Server depende do AD. Então, obviamente, eu vou botar o AD aqui. A máquina, eu vou botar aqui com 45 segundos, porque 15 segundos é suficiente para o meu File, que é que lá no Coyote Linux da vida, alguma coisa assim, bem levezinha, rodar, iniciar e depois o Windows. O Active Directory demora um pouquinho mais. Então, qual vai ser o próximo servidor? O próximo eu já posso fazer concomitante. SQL, servidor de arquivos, mas eu vou liberar o servidor de arquivos para o pessoal já parar de reclamar. Eu vou botar aqui 70 segundos. Dá tempo do AD ligar, servidor de arquivos. Agora, por exemplo, eu vou para o servidor SQL. Não posso ligar o servidor de aplicação antes do SQL. Eu vou botar aqui 90 segundos. O servidor de arquivo também é levinho. E depois que o servidor SQL ligar, eu vou deixar até a base ficar consistente e religar tudo. Legal. Em 180 segundos, eu tenho todo o meu ambiente sendo startado inicialmente. Tá? Você não precisa fazer a soma e ficar somando aqui. Não, você pode botar assim que o Hyper-V vai entender. Tá? Ele vai atrasar tanto segundo uma, depois tanto segundo a outra, ele vai seguir. Tá? Mas é bom que vocês façam os testes para você ter certeza do que está acontecendo. Faz uma tabelinha dessa para a tua rede, testa e verifica. Aí você tem que ter total convicção de que quando você apertar o botão do servidor para desligar, ele vai salvar essa, desligar essa e dar shutdown nessa. E quando você religar, tudo vai ser religado automaticamente, mas com esse balanceamento aqui e com essa ordem de ligação, ok? Com isso você vai ter um ambiente conciso e você vai ter menos chance de dar crash no seu ambiente. Legal? Enfim, é só para vocês terem uma noção do que pode ser feito. Abra a mente de vocês aí e não deixe passar em branco essa parte que é muito importante do planejamento, tá? Legal? Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!